Olá, meus queridos, estamos de volta aqui para mais um módulo, mais um vídeo aqui do curso Segredos da Prosperidade. Preste atenção, nós vamos falar sobre sementes e colheitas. Sementes e colheitas. Se você analisar o mundo que você vive, onde você estiver, independente de onde você estiver, você vai ver que existem árvores, ou se você estiver hoje, nesse momento, se você já almoçou hoje, ou se você já tomou café da manhã, ou está jantando, ou vai jantar, você vai se alimentar. Quando você olhar para o alimento, você vai saber que ali alguém plantou, houve uma sementeira, uma plantação, né? Alguém arou a terra, alguém lançou sementes, e depois que foi colhido o fruto dessa sementeira, se foi industrializado, se foi processado ou não, aí é outro departamento, mas houve sementes e houve colheitas. Se você parar para pensar a sua vida hoje, não sei como é que está a sua vida, mas tudo que você tem vivido hoje é resultado de sementes que você semeou no passado. Se você olhar para você como uma pessoa, imagem e semelhança de Deus, você é resultado de uma semente que foi plantada. O seu pai semeou em sua mãe e você foi gerado. Então, essa lei da semeadura, ela rege toda a criação. O apóstolo Paulo, um homem muito usado por Deus, ele disse que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então não se pode fugir dessa verdade. É um princípio universal. Então o que é que nós vamos estudar hoje? É que você precisa mudar as sementes. Você precisa entender que você foi chamado para ser um semeador. Se você compreender que a sua missão é ser um semeador, Jesus, o nosso Senhor, ele disse: eis que o semeador saiu a semear. Então, se Jesus é o semeador e nós somos imitadores de Jesus, nós também somos semeadores, né? Jesus contou a parábola da semeadura, né? Que alguns grãos que foram semeados caíram à beira do caminho, outros caíram entre espinhos, outros em solo rochoso. Mas eu não quero focar sobre a questão dos solos nesse momento. Eu quero focar sobre você entender que você é um semeador e que toda a sua vida é fruto das coisas que você semeou. Então, as sementes vão trazer colheitas. Mas o que são sementes? Palavras são sementes. No momento que eu estou falando com você, eu estou lançando uma semente no seu coração. Então, palavras produzem. Se elas são sementes divinas, elas vão produzir vida, vão produzir bênçãos. Se elas são sementes que não vêm de Deus, elas vão produzir destruição. Então, palavras são sementes. Aquilo que você fala, você está semeando. E você vai colher. A própria Bíblia fala que o homem vai colher do fruto dos seus lábios. Então, a primeira coisa que você deve colocar na sua mente para você entender os segredos da prosperidade é que você precisa aprender a semear boas palavras na vida das pessoas. Você tem que entender que nenhuma pessoa é responsável pelos seus sofrimentos. Nenhuma pessoa é responsável pelas suas dores. Você é responsável pelo seu sofrimento. A Bíblia diz isso: do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Você é responsável pela vida que você tem. Não são os seus pais, ainda que você tenha tido uma infância difícil e o seu pai não tenha lhe amado como deveria amar, ou a sua mãe, ou você tenha sofrido até mesmo algum abuso na sua infância. Isso não lhe tira a responsabilidade sobre a sua vida. Claro que sofremos influências do ambiente familiar ou escolar ou de circunstâncias que aconteceram na infância, mas isso não lhe exclui da sua responsabilidade. As palavras são sementes, né? Você não pode descarregar o que tem dentro de você nas pessoas. Quantas pessoas
elas são pessoas que descarregam sementes ruins na vida dos outros, porque acham de alguma maneira que as pessoas são responsáveis. Não, você é responsável. Se você quer prosperar, você tem que aprender a semear boas sementes. Acorde e fale algo de bom para a sua esposa, ou você para o seu marido, ou você para o seu filho, você que é filho para o seu pai. Você semeie, você vai para o seu trabalho, semeie uma boa palavra para o seu patrão, também semeie uma palavra boa para o seu colaborador, para o seu funcionário. Fale palavras que você sabe que vão abençoar. E essas palavras vão produzir um resultado. Sementes também são palavras. Mas não é só semente que é palavra. As atitudes também são sementes. Né? Aquilo que você faz hoje, você está semeando. Se você está fazendo algo reto, justo, bom, com certeza haverá um tempo que você vai colher. As atitudes são sementes. Né? Então, se você quer prosperar, você tem que ver se o que você está fazendo é uma semente boa. A atitude que você está tomando vai gerar um bom fruto. Atitudes, eu falei que palavras são sementes, atitudes são sementes. E falando de vida financeira, dinheiro também é semente. Quando você, eu acho que alguns versículos da Bíblia são muito fortes, né? Um livro de Provérbios diz: aquele que dá ao pobre ao Senhor empresta. Jesus disse: dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante vos darão. Com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Então, a capacidade de semear. As pessoas querem prosperar, as pessoas querem crescer em todas as áreas. Mas você tem que pensar, se você não ajuda pessoas hoje, por que você ajudaria amanhã se tivesse uma condição financeira melhor? Se você quer que suas sementes tragam grandes colheitas, comece a semear. Ora, se você é um cristão, e você tem que entender que uma parte dos seus rendimentos você não pode consumir, porque são sementes. Imagine que Deus lhe deu um saco de sementes, e aquilo ali você pode utilizar para cozer e se alimentar, ou você pode plantar. Se você consumir todas as sementes, o que você vai colher? Então a vida financeira, os bens que você tem também, uma parte deles devem ser utilizados para você semear na vida de outras pessoas. E isso vai produzir, ou digo pessoas, ou instituições, né, que existem muitas. Você deve entender a lei da semeadura e a lei da colheita. Obviamente, você faz hoje, não vai resultar imediatamente no mesmo dia. Pode ocorrer, mas geralmente, assim como no processo da natureza, quando você semeia, a semente se quebra no solo, aí vem a chuva, aí nasce um broto, aí vem mais chuva, aí vai crescendo. Alguém tem que ir lá e tirar as ervas daninhas, porque dependendo da espécie da plantação, as ervas daninhas podem sufocar o crescimento daquela planta. E quando chega um determinado tempo, você vai lá e vai ter outro trabalho, que é colher. Mas o certo é que nada acontece se não houver semente. Você só pode ter uma colheita se houver semente. O apóstolo Paulo, um homem sábio, ele estava evangelizando uma região, e aí havia um problema, que alguns cristãos estavam passando necessidade na Judéia, e ele estava numa região mais favorecida economicamente, na Acaia, numa cidade chamada Corinto, que era uma cidade cosmopolita, uma cidade portuária, onde as pessoas tinham uma condição financeira melhor. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, pela sabedoria que Deus deu a ele, porque as pessoas elas têm que entender que elas têm que ser motivadas, elas têm que entender que as ações que elas fazem, quando são direcionadas por Deus, produzem resultados. Então Paulo precisava motivar aqueles cristãos a ajudarem outros cristãos. Então ele utilizou justamente algo que eles conheciam, que era a agricultura. Ele escreveu: quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia com abundância também colherá.
Deus pode fazer vocês superabundar em tudo, para que, enriquecendo-os em tudo, vocês tenham ampla suficiência. Então é necessário entender isso. A vida que nós estamos aqui nessa terra é uma vida de sementes, de semeadura, né? Sementes, precisamos semear as sementes e de colheitas. Né? Então você pode estar prestes a receber uma grande colheita e você não sabe. Às vezes as pessoas dizem, por que acontece determinadas coisas com algumas pessoas? Ora, você tem que ver que essas pessoas às vezes estão no anonimato, mas elas estão semeando. Então quando se semeia, se colhe. E também é necessário ter a consciência, se você está passando algum problema, se você está hoje com alguma dificuldade, talvez, ou talvez não, com certeza é fruto do que você semeou no passado. As pessoas semeiam na carne, as pessoas vivem uma vida sem disciplina e elas colhem a corrupção do seu corpo, a morte eterna. As que semeiam no Espírito, elas colhem a vida eterna. Então até Deus, quando se fala de lei de semeadura, João, o Evangelho de João, no capítulo 12, Jesus disse, o Evangelho segundo João, o próprio Senhor Jesus disse, que ele, Jesus, era uma semente. Ele disse, se o grão de trigo cair no solo e não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Então, Jesus chama a si mesmo de uma semente. Deus plantou Jesus na terra, depois de 3 dias, ele diz isso. Outra vez, quando ele disse que o reino dos céus era semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todos os grãos, mas depois de semeado se torna a maior de todas as hortaliças. Ele foi semeado em fraqueza, o seu corpo, e foi ressuscitado em glória, e depois disso se tornou a igreja, o reino de Deus que se expandiu. Então até Deus, para ter uma igreja, teve que semear Jesus. E muitas pessoas acham que sem semear elas vão ter colheita. Você tem que entender esse princípio. Isso aqui é um princípio, ou uma lei. A lei da semeadura. A lei da semeadura. Isso é uma lei. É uma lei tão forte, ou mais forte, do que a lei da gravidade. É uma lei que rege o mundo que Deus criou. Nada acontece sem sementes. Agora, é verdade que, como Jesus falou, que ele falando sobre lei da semeadura, Jesus disse que uma caiu à beira do caminho, né? Outra caiu entre espinhos, outro caiu em solo rochoso e outro caiu em boa terra. Então você também tem que ter cuidado com as pessoas que você vai semear as suas sementes, né? Você tem que semear em terra boa, porque ele falou que um produziu a 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Então, você tem que entender também de pessoas. Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Continue conosco aqui nesse curso Segredos da Prosperidade. Com certeza você vai ser próspero. Você vai ser mais próspero. Deus te abençoe em nome de Jesus.